Salve pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de História aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes e hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia. Capítulo 3 da apostila para os sextos anos da Escola Luig. Aproveitando a oportunidade, um forte abraço aí ao pessoalzinho do sexto A e do sexto B. Vamos lá. Localização geográfica. Em primeiro lugar, onde ficava esse lugar aí chamado Mesopotâmia? Primeiramente, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. E assim era conhecida a região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios nascem nas montanhas da Armênia e, depois de atravessarem o território do atual Iraque, eles desembocam no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia, pessoal, fazia parte da região denominada Crescente Fértil, englobando uma área que se estendia até o Egito. Ganhou essa denominação, esse nome, pela fertilidade do solo e pelo formato semelhante ao da Lua na fase crescente. Como você pode ver aí no mapa, como vocês podem observar, nós temos aí em verde a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, como você vê. No mapa, ao lado esquerdo, acima, a região onde nascem os rios ali na Armênia, Turquia, vem pela Síria, atravessa o Iraque e desemboca no Golfo Pérsico ali embaixo. No mapa pequeno à esquerda, embaixo, nós vemos a área do Crescente Fértil, desde o Egito até a Palestina, até a região da Mesopotâmia. Como vocês observaram no mapa, nós vimos aí a região onde se localizava a Mesopotâmia. Como é que foi a ocupação desse lugar? Na antiguidade, diversos povos apossaram-se sucessivamente da Mesopotâmia, geralmente por meio de guerras. Além da fertilidade das terras, especialmente ali na Baixa Mesopotâmia, região mais próxima ali do Golfo Pérsico, a região se destacava pela sua localização estratégica, pois era a passagem de caravanas comerciais que transitavam entre a Índia, a Palestina e o Egito. Entre esses povos, estavam os sumérios, os acádios, os assírios, os babilônios e os caldeus. Os sumérios foram as principais populações responsáveis lá pela construção da sociedade mesopotâmica, os sumérios e os acadianos. A origem dos sumérios não é conhecida, mas sabe-se que no quarto milênio a.C., eles estavam estabelecidos no sul da Mesopotâmia e nas ricas planícies próximas ao Golfo Pérsico. Prováveis inventores da roda, usada nos veículos e na fabricação de vasos de cerâmica, criaram uma das antigas escritas, a escrita cuneiforme, como a gente vai observar no capítulo lá na nossa sala de aula. Os sumérios também estão associados à invenção do arado e também ao uso do bronze, à utilização de tijolos em construções e em processos de irrigação. A região ocupada pelos sumérios não detinha um poder central que lhe desse unidade política. Cada cidade era como um estado independente e com um governo próprio, e o seu domínio se estendia sobre toda a área rural próxima. Portanto, a cidade-estado, como era denominada, tinha autonomia política, econômica e religiosa. A cidade-estado era governada por um sacerdote escolhido e auxiliado por um conselho de anciãos. O governante, denominado patese, controlava as instituições políticas e religiosas e comandava também o exército. Com o passar do tempo, sua função tornou-se hereditária e surgiram assim as primeiras dinastias nas cidades-estado da Mesopotâmia. Havia muita rivalidade entre as cidades-estado. Por muitos séculos, Lagash, Ur, Eridu e Kish disputaram o poder sobre as outras. Enfraquecidas por suas próprias lutas internas, os sumérios ficaram então sujeitos às invasões de outros povos. E nós vamos falar um pouquinho sobre os acadianos. Os acadianos foram outro grupo que formou a população mesopotâmica. Por volta de 2300 a.C., vindos da península da Arábia, fundaram diversas cidades-estado, como Akkad. Um rei acadiano, Sargão I, conseguiu pela primeira vez dar unidade política à Mesopotâmia, submetendo todas as cidades-estado da Suméria. Os sacerdotes governantes foram afastados e substituídos por funcionários indicados pelos reis. O domínio real se estendia da região do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. No entanto,
O reino dos acadianos enfraqueceu devido às rivalidades internas. Nos séculos 22 e 20 a.C., houve diversas invasões de outros povos semitas que acabaram por dominá-lo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os babilônios. O enfraquecimento das cidades sumerianas favoreceu inicialmente a formação do primeiro império babilônico, centralizado na cidade de Babilônia. Como você pode ver aí no mapa, no século XVI, o Império Babilônico foi arruinado pela invasão de diversos povos. E você vê aí no mapa a Mesopotâmia e as principais cidades-reinos da região aí, incluindo Babilônia, Suméria e Assíria. Outro povo que já havia se estabelecido no norte da Mesopotâmia desde 2500 a.C., na região chamada Sur, eram os assírios. Mas a partir de 883 a.C., em busca de uma saída para o Golfo Pérsico e para o Mar Mediterrâneo, os assírios iniciaram um movimento de expansão territorial. Veja o mapa. Como você observa aí no mapa, os assírios então expandiram seu império desde o Egito até a Caldeia, incluindo aí a cidade de Babilônia. Desta forma, nós vimos aí nesse pequeno ensaio como a região da Mesopotâmia se desenvolveu, como diversos povos ocuparam aquela região até o momento em que, cerca de 587 a.C., os caldeus, que eram chamados neobabilônicos, sob o domínio de Nabucodonosor, eles dominaram toda a região da atual Palestina, lá no havia o antigo Israel, e depois foram subjugados pela dominação persa. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Forte abraço, continuem visualizando, continuem curtindo as nossas videoaulas e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!